Capítulo 616 Eu não manchei a honra desta medalha. Cidade das Duas Bandeiras. A mansão do prefeito estava iluminada pelas luzes e estava bem vigiada. A mansão do prefeito anterior foi explodida pelo eremita da Montanha de Neve e seu filho amoroso secreto, Tony. Depois que Fei partiu com os Chambordianos, o enviado especial Matevson assumiu o controle da área. Como resultado, o prefeito Soroyov e outros nobres que foram reprimidos por Fei foram fortemente favorecidos e voltaram ao poder. Soroyov ordenou que as pessoas reconstruíssem a mansão do prefeito, e foi bem renovado. Depois de se tornar luxuoso e chique novamente, ele voltou para o lugar onde morou por mais de 12 anos. Claro, ele não era o verdadeiro governante da mansão. O enviado especial Matevson e as outras pessoas enviadas do Palácio Imperial dos Cavaleiros também se mudaram para lá. A fim de acomodar o grupo de pessoas de São Petersburgo, muitas coisas foram melhoradas. Primeiro de tudo, esta mansão era um dos poucos lugares da cidade que estavam iluminados no meio da noite. Então, havia 1 tonelada de soldados totalmente blindados patrulhando dentro e fora da mansão, e as flutuações da energia mágica furtiva podiam ser vagamente sentidas a partir das matrizes mágicas ocultas. Ficou claro que esta mansão estava bem protegida, e quase nada era capaz de passar. No porão escuro e sombrio submansão do prefeito, esta era uma prisão aterrorizante e fria. Uma série de gemidos altos e ferozes soavam com frequência, e esses ruídos horríveis ressoavam e ecoavam naquela prisão subterrânea. Ribri foi preso em uma cela sangrenta que estava no fundo da prisão, e foi fortemente vigiado. No momento, seu corpo estava cheio de ferimentos. Ao ouvir esses gemidos, ele sabia que os prisioneiros estavam sendo torturados em um grau extremo. Afinal, esses gemidos e gritos não soam como se fossem humanos. Nos últimos 3 dias, Ribri foi interrogado e espancado nesta prisão. Embora ele estivesse ferido, sofresse de muita dor e parecesse exausto, seus olhos de águia, que estavam sob a enorme cicatriz na testa, eram brilhantes e cintilavam no escuro. Em uma cela maior do outro lado, havia um jovem que usava o uniforme da Força Militar Nativa. Ele era um dos guardas de Ribri. 3 dias atrás, Ribri e seus 20 guardas foram enganados na mansão do prefeito, e todos eles foram capturados pelo prefeito Soroyov e pelo enviado especial Matevson. Ribri estava trancado dentro dessa cela menor, e seus 20 guardas foram presos dentro da cela maior do outro lado. Nesses 3 dias, Ribri foi interrogado e espancado, mas aqueles 20 guardas não passaram por nada similar surpreendentemente. No entanto, a partir de ontem, os guardas chegaram a cada 2 horas e levaram um guarda, e esses guardas nunca mais retornaram. Agora, esse guarda que estava na outra cela era a última pessoa ali, e ele e Ribri se entreolharam e se animaram. Embora Ribri não soubesse o que aconteceu com aqueles 19 guardas, já que Matevson e Soroyov estavam por trás de tudo isso, ele imaginou que aqueles guardas, que eram como seus irmãos, provavelmente já estavam mortos. Enquanto pensava nisso, Ribri sentiu muita dor mental e se arrependeu de seu descuido. É tudo minha culpa. Eu superestimei a consciência desses bastardos, e coloquei todos os 20 de meus companheiros em perigo. Qual é a situação com dezenas de milhares de soldados nativos? Com comandantes como Gago, que são corajosos e espertos, devem estar bem, certo? Nessa situação terrível, Ribri só podia usar palpites otimistas para se consolar. Senhor, o último guarda viu a expressão de Ribri, e ele perguntou levemente: Senhor, você está bem? Esse guarda era um jovem de boa aparência e tinha apenas 19 anos de idade. Embora ele fosse jovem, ele era corajoso e inteligente. Ele era órfão, e seu desempenho foi esplêndido que ele se juntou aos militares. Ribri especificamente escolheu este jovem para ser seu guarda, e este jovem não o decepcionou. Na guerra que acabou de terminar, não muito tempo atrás, ele foi um dos 20 soldados heróicos que foi elogiado pelo rei Alexander de Chambord e recompensado com medalhas.
Eu estou bem. Ribri abriu os olhos e sorriu para aquele jovem. Não se preocupe, garotinho, você está com medo? Aquele jovem esfregou o nariz brincando e riu. Senhor, você está me subestimando. Eu não estou assustado. Eu sou um guerreiro que matou fantasmas de areia de Jax com você, o rei Alexander, sua majestade. Eu até recebi esta medalha de herói. Veja. Quando ele disse isso, ele abriu a palma da mão e revelou uma medalha de prata que tinha a montanha marcial de Zenith de um lado e o nome desse jovem do outro. O rei de Chambord desenhou 20 dessas medalhas e cada uma delas tinha um nome do receptor. Antes de deixar a cidade das duas bandeiras, ele colocou essas medalhas nos soldados comuns que se superaram durante a guerra. Depois que Ribri e seus guardas foram presos, seus corpos foram revistados e todos os itens foram levados. Agora ele não sabia como, mas esse jovem foi capaz de esconder esta medalha nele e mantê-la com até agora. Vendo essa medalha, o sorriso no rosto de Ribri ficou ainda mais brilhante. De repente, ele pensou no homem que desenhou essas medalhas e se perguntou: se Sua Majestade ainda estiver aqui, pessoas como Soroyov e Matevson não seriam ousadas o suficiente para fazer qualquer coisa. Afinal, Sua Majestade é poderosa e não tem medo de nada. Senhor, quando você foi levado para interrogatórios, nós secretamente salvamos isso. Olha, tem alguns pedaços de carne. Está delicioso. Você deve comê-lo agora. Quando você ficar cheio e recuperar a sua resistência, você pode sair daqui. Aquele jovem cuidadosamente colocou a medalha longe e magicamente tirou uma tigela de arroz cozido seco que tinha alguns pedaços de carne de porco sobre ela. Enquanto ele engolia sua saliva, ele empurrou levemente para dentro da cela de Ribri através das barras de ferro. Eles foram capturados há 3 dias e só receberam comida 2 vezes. Ribri tinha certeza de que esta tigela de comida foi guardada para ele por seus guardas. Enquanto ele pensava sobre isso, ele ficou irritado com o fato de pessoas serem cruéis como Soroyov e Matevson, e ele se arrependeu de seu descuido novamente. Estou com muita fome. Que tal agora? Cada um de nós pode comer metade. Ribri sabia que esse seu jovem guarda não comeria a comida se ele não comesse. Portanto, ele tentou ajustar seu humor e não queria passar suas emoções negativas para o jovem. Com um sorriso no rosto, ele comeu metade da comida. Então, ele estava prestes a devolver o resto da comida ao jovem que estava engolindo saliva e tentando suprimir sua fome. Apenas comendo 2 refeições em 3 dias os deixou mental e fisicamente exaustivos. Qualquer um ficaria com muita fome e poderia até desmaiar. Quando este jovem estava prestes a recusar ansiosamente a oferta de Ribri, o portão de ferro para a prisão de repente se abriu. Então, uma série de passos soou. O coração de Ribri estremeceu. Novamente. Na outra cela, o jovem que estava tentando mostrar uma expressão relaxada finalmente pareceu assustado e seu rosto empalideceu. Ficou claro que ele sabia que todos os seus 19 companheiros haviam morrido, e ele tentou manter um comportamento calmo para que Ribri não ficasse tão triste. No entanto, ele era apenas um jovem que ainda nem tinha 20 anos, e ele definitivamente estava com medo. Os passos se aproximaram cada vez mais, e soou como o chamado do ceifador cruel. Senhor, você pode guardar isso para mim. Quando sairmos você pode devolver para mim. Aquele jovem de repente pensou em alguma coisa, e ele disse com uma voz trêmula enquanto dava aquela medalha que ele valorizava tanto quanto sua vida para Ribri. Depois de uma breve pausa, ele acrescentou: se eu não conseguir, por favor diga ao Sr. Alexander que eu sou um bravo soldado, e eu não manchei a honra dessa medalha mesmo no último momento. De repente, Ribri sentiu vontade de chorar. Vamos. Você bastardos. Seus covardes. Venha e me leve. Deixe ele ir. Ele é apenas uma criança. Ele não deveria estar envolvido nisso. Vocês bastardos desumanos. Um dia, o rei de Chambord saberá o que aconteceu aqui. Seu dia do juízo final está chegando perto.
Ribri começou a bater nas barras de ferro com as mãos como um louco e rugiu com raiva. Ele sentiu que a quantidade de raiva que ele estava segurando ia explodir. No entanto, 6 soldados que estavam usando armaduras de primeira linha entraram silenciosamente, abriram a porta da cela ao lado de Ribri e puxaram aquele jovem guarda. O nobre que estava liderando esses soldados de repente se virou e zombou de Ribri. Não se preocupe, será a sua vez em 2 horas. Ei, então, você vai nos pedir para matar você em termos de Chambord? Ei, o príncipe herdeiro Sua Alteza logo cuidará daquele pequeno rei estúpido. Os passos foram embora e Ribri ouviu o portão de ferro da prisão fechar. Os olhos de Ribri estavam bem abertos e seus dedos deixaram uma série de marcas de sangue nas barras de ferro. Ele estava fraco demais para fazer qualquer coisa. Os redemoinhos de estrelas e os canais de energia dentro de seu corpo foram destruídos desde o começo, e sua energia de guerreiro se foi. Agora, ele era apenas um pouco mais forte que uma pessoa comum. Sua respiração pesada gradualmente se acalmou. Ele se sentou no chão e comeu toda a comida na tigela. Ele estava muito focado e não perdeu nenhum grão de arroz. Depois disso, ele fechou os olhos e tentou recuperar sua resistência a cada segundo. As 2 horas de espera foram longas e isso foi excruciante. 2 horas depois, o portão de ferro foi aberto novamente. Ribri, ei, chefe comandante, é a sua vez. Você não quer saber para onde foram seus 20 guardas? Vamos lá. Você saberá em breve. A pessoa que veio buscar Ribri era o prefeito Soroyov, e esse homem gordo tinha uma expressão maligna no rosto. Enquanto ele acenava com a mão, 6 soldados armados entraram na cela de Ribri e o levaram para fora.